Vamos que vamos, meus amigos, bem-vindos ao ADEPAT Podcast, episódio 58. Estamos aqui com ele, que é engenheiro, mestre, especialista, claro, em patologia, já teve atuação em pavimentos, em obras de construção, perícia, estudou em Portugal e talvez vocês até pensem, nossa, eu já vi ele em algum filme. Não é o Wagner Moura, é o grande Tairone Albuquerque, direto de Campina Grande, Paraíba. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, certo? No podcast junto com você, Felipe, uma honra. Muito bom. Já foi confundido? Já fui e teve um caso muito emblemático. Estava voltando de viagem em Recife, do aeroporto para Campina Grande, e o taxista achou que eu era Wagner Moura. Ligou para a família, eu segurei ainda, a menina falou comigo. Sensacional. Começou a chorar, se emocionar. Pronto. Depois eu fiquei com vergonha de dizer que eu não era mais o Wagner Moura. E agora? E agora eu fiquei calado e tudo certo. Passou. Ela achou que era mesmo. Eu disse, eu não vou mudar de opinião, não. E se você está assistindo esse episódio do podcast, já sabe que agora é o Tairone Albuquerque, o nosso tropa de elite da engenharia e da patologia. Obrigado, meu irmão, bem-vindo. Me conta, você que agora é membro da ADEPAT, né? Nos encontramos por redes sociais, aí você encontrou a gente, veio visitar aqui em São Paulo, conversamos, já estamos com vários projetos juntos. Como é que foi assim o seu início aqui com a gente, com a ADEPAT? Como que você encontrou? Por que você está aqui? Eu vi a ADEPAT, né, nas redes sociais, né? Então achei um projeto muito interessante. E ele procurei para a gente poder expandir mais, né, esse conhecimento da patologia das construções, né, para o Brasil e fazer novos projetos que estão na nossa carteira, né? E em breve a gente vai lançar aí com muito sucesso. Muito bom. A Suene Barros, um abraço para a Suene Barros e todos da Paraíba sempre estão com a gente, né, representados aqui hoje pelo nosso Tairone Albuquerque. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Você teve uma atuação que a gente já conversou aqui um pouco, né, da sua formação. Parte da formação foi em Portugal, depois você voltou para o Brasil. Como é que foi essa experiência da formação em Portugal? Foi uma formação já focada em patologia? Foi graduação? Como é que foi essa experiência? Bem, essa formação foi na época da graduação, né? E aí eu cursei algumas disciplinas lá, que foram disciplinas mescladas, né? E nesse período a gente pôde participar junto com o professor Adelino Ferreira, né? Que é um grande tutor na área de patologia de pavimentos asfálticos, né? A parte de aeroportos. A gente participou desse projeto bastante interessante, com aplicação de um índice americano, né? Que é o PCI. E aí a gente trouxe depois desse projeto, apresentou na Repave, que foi em Gramado, né? Então, através de artigos. Então, foi algo que despertou bastante interesse, por ser uma área que eu não tinha tanto conhecimento, que é essa parte de patologia de revestimentos asfálticos, né? De pavimentos aeroportuários. E aí a gente trabalhou com outras disciplinas, planejamento urbano, processo construtivo. Foi uma experiência muito interessante, professores muito renomados. Lá na Universidade de Coimbra? Lá na Universidade de Coimbra. E foi uma experiência que, de certa forma, mudou a forma de eu pensar, né, a minha vida profissional. Muito bom. Nós temos uma embaixada em Portugal, o grande Lucas Cardoso, nosso amigo, está lá representando a gente. Já fizemos essa conexão, né, pela sua experiência. Perfeito. Lá também de Portugal, então preparem-se, nós estamos planejando, sonhando e construindo um grande curso focado em patologia das construções para brasileiros lá em Portugal. Então nós estamos trabalhando, desenhando este curso, né, meu amigo Tairone? Se Deus quiser, próximo ano, né? 2025, vem coisa boa por aí. Levar o pessoal lá para ter uma experiência ADEPAT em Portugal. Show. Sensacional. E pavimentos rodoviários é uma disciplina que está na nossa grade curricular do IPOS e ADEPAT. Nós temos uma pós-graduação em patologia das construções. Até convido o pessoal a conhecer essa pós-graduação. Tem um link aqui na bio. A turma 6
vai começar aí em agosto, nós já começaremos a turma 6, tá bom? E tem uma disciplina, pavimentos rodoviários, patologia em pavimentos rodoviários. Porque o IPOS, meu grande amigo Giovanni Gomes, que é especialista nessa área, o grande DNA do IPOS veio e é dessa parte de aeroportuário, infraestrutura, pavimentos rodoviários. Então, eles têm essa expertise muito grande. Então, esse DNA nós trouxemos para a nossa pós, porque aparece, né, precisa, dentro de uma formação ampla das construções, as nossas estradas, aeroportos, pavimentos, Perfeito. também a parte fundamental, né, meu amigo? E a gente tem também na própria matriz, né, curricular dos cursos de engenharia civil, de certa forma, um certo abandono, né, da área de pavimentação, que muitas das vezes fica como uma disciplina optativa e não vinculada na grade oficial obrigatória, né, dos alunos. Então, essa pós-graduação vem também para enriquecer mais ainda, né, o conhecimento dos nossos engenheiros. E você atua também como professor. Qual que é a sua experiência de professor? Você tem atuado Perfeito. com qual cadeira? Eu já trabalhei com materiais de construção, né, patologia das construções e projetos integradores. Lá na Paraíba. Lá na Paraíba, né? Mas nada impede aí da gente depois alçar novos voos, né? Expandir. No Brasil aí, com as pós-graduação. Muito bom. E lá na Paraíba, como é que está o mercado de patologia das construções? É um mercado em ascensão, acho que no Brasil todo, né? A gente tem nos centros históricos das cidades, né, prédios muito antigos e que, de certa forma, precisa desse conhecimento na área de recuperação e de reforço. Né? Recentemente eu estive participando de um projeto lá em Campina Grande, né, que é de um grande hotel que hoje fica a sede da prefeitura. Então, nossa empresa foi contratada para fazer todo o projeto de reabilitação, de recuperação, né, carbonatação altíssima, né, a resistência dos corpos de prova, né, dos testemunhos, que é uma média, né, de obras antigas na faixa de 16 megapascal. Então, você tem que trabalhar com essa resistência, né? Outro tipo de aço da época que foi construído. Então, assim, são projetos que cada vez mais o Centro Histórico no Brasil está passando por esse processo de reabilitação, até com mudanças de legislação para atrair, né, o empresariado para dentro dos centros. Existe uma comissão em Brasília, né, que é a Frente de Centros Urbanos, que a deputada federal Tabata Amaral também está liderando essa frente. E que os centros, inclusive de São Paulo, também vai passar por processo de grandes transformações, vai precisar mais ainda de engenheiros civis que trabalham na construção civil, mas que tenham capacitação, especialização em patologia. Né? Muito bom. Então, eu vejo com bons olhos esse crescimento aqui no Brasil, tardiamente. Acredito que esse crescimento já deveria ter acontecido, mas o momento é agora, né? Então, vamos nos preparar. Até entendo que o crescimento vem mediante a demanda construída pelos novos profissionais. Então, você tinha há um tempo recente, né, recente no Brasil, poucos profissionais da área, então, que não consegue atender uma área muito grande, e aí você vai ter clientes que nem recebem a informação de que existe essa área de atuação. Perfeito. Quando a gente cresce por meio da educação, das oportunidades, do compartilhar conhecimento sobre uma nova área, estes novos profissionais vai buscar aumentar a demanda, porque eles vão falar mais sobre isso, eles vão buscar novos clientes, e para buscar novos clientes de algo que é novo, precisa primeiro ensiná-los que isso existe, mostrar que existe. E aí a área começa a ficar mais em ascensão, e todo mundo cresce naquela área, naquela situação, né? Perfeito. É mais ou menos nessa linha. Agora, patologia, quando falam patologia, quando você ouve sobre patologia, o que vem na sua mente? Normalmente é problemas, né? Patologia já começa a pensar nos problemas das obras, quando as pessoas talvez nos encontram, falam, lá vem o cara da patologia, lá vem os problemas, né? Olha, se melhorarem as obras, os patologistas perdem o trabalho, perdem as oportunidades. Olha, tenho por mim, e essa é a linha de trabalho da DEPAT, patologia não é sobre problema. Patologia é sobre solução. É sobre cuidar das edificações. E cuidar das edificações é cuidar das pessoas.
do seu patrimônio, do seu conforto e saúde e da sua segurança. E nós cuidamos das edificações no momento que elas são entregues por usuário, e aí entra a patologia que a gente mais conhece. Né? Patologia é a área, a especialidade que cuida das edificações, lida com os problemas, estuda as doenças. Ok, aí está dizendo, as edificações mais históricas, as mais antigas, requerem um cuidado mais aprimorado. As edificações novas, os bebês, né, recém-entregues, também precisam de patologistas para cuidar nas primeiras idades. Né? Você está com um bebê de 6 meses aí, sensacional. Precisa passar no pediatra e muitas vezes vai mais ao médico do que você nesse início. Por quê? É o cuidado, é o primeiro a respirar, são os primeiros passos de vida. Então, a patologia está aí. Mas também, patologia ela está ligada a evitar os problemas. O mercado de evitar as manifestações patológicas, prevenção. Seja durante o uso, foi entregue uma edificação com desempenho adequado e está tudo certo. Vamos prevenir para que não venha a ter problemas. Mas e lá na construção, Tairone? Nós também temos os processos construtivos, profilaxia, evitar as manifestações patológicas. Quando a gente estuda os problemas, a gente tem parâmetros, informações, dados importantíssimos que, se levados para planejamento, projeto e canteiros de obras, nós vamos e muito reduzir esses problemas patológicos. Concorda com isso? Concordo. E é algo que as construtoras, as incorporadoras estão trabalhando bem nisso aí, né? Cada vez mais focando em ter projetos mais assertivos e detalhamentos mais assertivos em relações a materiais, né? A produto, a execução, a um direcionamento. Por exemplo, você vê projetos de impermeabilização que não era tão comum, né, ser feito. Hoje em dia as grandes construtoras já estão colocando esse projeto na mesa com os materiais, né? Tudo isso para evitar o quê? Aquela questão das infiltrações, aquela manutenção durante esses 5 primeiros anos, que é o prazo de garantia. Então, quando eles botam na balança o lucro da venda, da incorporação, 35%, e depois de 5 anos, qual foi esse lucro com esse custo de manutenções, de engenheiro disponibilizado, de mestre de obra, de pedreiro, de ajudante, esse controle, esse 35%, depois de 5 anos ele já cai para 28%. Né? Isso quando você bota obras grandes, com muitos apartamentos, com problemas de infiltração, com entupimento na tubulação de Porque gás. Quando é sistêmico, é generalizado, não é pontual, né? Não, e aí você vai ter um tratamento em todos os apartamentos. Você tem um ponto de infiltração, porque você às vezes não grauteou, né? Com epóxi, que é mais flexível do que aquele grout na tubulação rígido, que não se combina essa movimentação do PVC e uma impermeabilização deficiente, com a tela de poliéster às vezes mal aplicada. Aquilo ali vai dar um ponto de infiltração no entorno daquele ralo. E de uma área que já está até revestida com cerâmica. Que está revestida com cerâmica, que aí você vai ter que marcar um horário específico com o cliente que trabalha para ir lá naquele apartamento, e às vezes vai lá no apartamento e o cliente não está, você perdeu tempo de combustível, tempo de hora de pedreiro, do motorista, do material. Então isso vai se contando ao longo do tempo de vários apartamentos, de vários empreendimentos que você entrega. Então você entregou um empreendimento em 1 ano, 7 e poucos apartamentos, no segundo ano entregou mais 100, no terceiro. Então se aquela prática errada da construtora vai sendo feita em todas as obras, os problemas vão acontecer em todas as obras. Então, quem trabalha com a incorporação e a construção, ela tem que estar atualizando, vendo o problema, que aí é a importância do setor de qualidade na construtora, que é o engenheiro de qualidade. Ele vai ver os pontos e vai se reunir com o setor de projeto junto com a coordenação para alterar aquilo e especificar por que errou. Errou porque o mestre de obra olhou e não tinha especificação. Errou porque o engenheiro não viu o setor de compras e comprou o material errado. A argamassa era para ser a argamassa C3, comprou a C2.
comprou a AC1. Uma especificação errada de material. Ou seja, coloca uma especificação para todo o empreendimento, mas Sim. na verdade não é para todo. Aquele ponto específico era a C3. Então você vai tratar um sistema, por exemplo, parede de concreto, você vai ter todo o lixamento da fachada, você vai ter toda aquela preparação, fechamento, né, que fica nas paredes, né, os circulares dos engates da amarração da forma, você vai ter que fazer um preenchimento. E esse preenchimento vai ser que tipo de argamassa estrutural, não estrutural, mas ela vai ser um AC3, vai ser um AC1. Se não for especificado isso no projeto, na hora o pedreiro ele não vai ficar filosofando. O mestre de obra também não. Vai pegar o saco, vai abrir e vai executar. Então, um projeto bem orientado, com um engenheiro de qualidade, né, com um mestre de obra treinado, a gente evita muitos problemas de infiltração, que é um dos maiores problemas que a gente tem em obra de construção civil, né? Tanto, às vezes, de movimentação da estrutura, porque não tinha junta estrutural adequada, a junta de movimentação, e aí isso fissurou. E aí essa fissura não foi colocada em injeção, por exemplo. Ninguém vai parar e vai pedir, vamos fazer uma injeção de poliuretano aqui, para a gente vedar. Então pronto, deixou lá a trinca. E a trinca foi, no máximo, vai botar o quê? Uma argamassa passando, uma argamassa rígida passando, vedando a trinca. No sistema rápido construtivo, não se faz isso. E aí vai vir o quê? A infiltração. Quando vem a infiltração, aí vem o quê? Aí vem a recuperação. Aí para resolver. Né? Então, se a gente consegue trabalhar com concreto, né? No caso, de parede de concreto, um concreto alto-adensável, né? Com fibras, a gente respeita a cura adequada no processo, a gente respeita a retirada de escora, o reescoramento, faz o controle tecnológico do concreto para ter um FCK adequado, para quando você retirar as escoras, reescoramento, a gente não ter grandes deformações, a gente vai evitando o quê? As fissuras, né? Então, ambientes muito secos, você pega regiões que a umidade do ar é muito baixa, a gente já tem que pensar, às vezes, até em cura química, né? Parede de concreto, a gente já organiza a concretagem para o final do dia. Então, você não vai concretar no meio dia, você vai concretar no final do dia, porque aí vai passar a noite no orvalho, naquele clima, e aí a gente consegue ter uma cura mais controlada. Ter um grau de hidratação melhor do cimento, e aí a gente vai evitando fissuras. Então, tudo parte de um processo, né, de um planejamento, com mudanças de projeto e avaliando aquelas principais manifestações patológicas que acontecem na edificação, no período do prazo de garantia. Então, fica um setor só de manutenção, de engenharia de manutenção, dizendo quais são os problemas. Seria essa retroalimentação da assistência técnica, que alguns departamentos são chamados técnica assim. Volta para a qualidade junto com o departamento de execução, para que define essa informação... as mudanças e altera o projeto. PDCA. E aí isso vai alterando isso para chegar a um ponto que a construtora não tenha tanto gasto com essa assistência técnica, porque isso vai tirando o quê? O lucro do empreendimento e a EBITDA da empresa. Então, é um processo que não tem para onde correr. O engenheiro diagnóstico, ele tem que estar na obra. Por quê? Porque essa assistência técnica, o engenheiro da assistência técnica da construtora, ele vai estar lá trabalhando full time, sem parar, porque não tem como. Principalmente empresas que constroem todo ano, 100 unidades. Ou seja, há mercado para engenheiros diagnósticos dentro de canteiros de obra. Dentro de canteiro de obra. E isso é um mercado ainda pouco explorado. Mas, com certeza, uma demanda que vai crescer. As empresas eles olham diferente para esses profissionais que são formados, porque esses profissionais eles vão trazer o quê? Uma consultoria para a empresa. Por quê? Porque o engenheiro diagnóstico ele já tem o quê? Uma formação dos maiores problemas que a gente tem, né, na edificação. Então, por eles terem esse conhecimento, ele já vai buscar o quê? A prevenção. Sim. Então, essa análise aqui vai sempre estar
Mas nós estamos chegando lá. valor. Por exemplo, muitas construtoras, até amanhã a nossa equipe vai uma dessas obras de uma construtora que é cliente nossa. A construtora, no final da obra, nos contrata. Isso, para fazer a vistoria. Exato. Qual que é o processo? O ciclo de vida de uma edificação é PPURD. Planejamento, execução, entrega, uso, reabilitações e desconstrução. A engenharia diagnóstica traz isso para a gente. Porque normalmente a gente pensa ou é execução ou é uso. A gente amplia. PPURD. Planejamento, execução, entrega, uso, reabilitações e desconstrução. Planejamento e execução é a fase ali de concepção e conceber aquela edificação. Projeto e execução. Tem essa parte importante, planejamento, projeto e execução. Tem essa parte importante que é a entrega. A passagem de bastão entre quem construiu para quem vai usar. Se quem vai usar não tem ali informação e treinamento como vai usar aquela edificação, eles vão, sem saber, degradar o edifício, naturalmente. A entrega é importante. E parte da entrega tem a inspeção de recebimento de obras. Como cada vez mais os clientes estão se conscientizando e estão indo receber a edificação já com profissionais habilitados para isso, as construtoras, querendo subir o nível, entregar com qualidade, já estão contratando os patologistas e engenheiros diagnósticos para se antecipar. Perfeito. Ali, faltando alguns meses para entregar a obra, nos contratam, a equipe vai até o canteiro de obras, já faz a inspeção, Perfeito. já aponta alguns desvios, algumas questões que certamente pegaríamos se fôssemos fazer a inspeção final, e aí dá tempo, em muitos dos casos, da construtora já atualizar alguns pontos, revisar, porque ainda está no processo de obra. Perfeito. Entregando o imóvel, a edificação para o cliente, você já tem ali uma inspeção previamente dita, feita, e aí o cliente vai fazer a dele e vai ter as comparações. Então são caminhos, né, que a gente trabalha, mas creio que cada vez mais nós podemos entrar desde a fase lá de planejamento, desde a fase do terreno, da terraplanagem, para poder fornecer para as construtoras essa consultoria informativa, principalmente, dos potenciais problemas patológicos. Isso. Né? A gente percebe lá na Paraíba, né? Eu como assistente também do Banco do Brasil, a gente percebe muito nos processos, né, que chega, o que é que acontece? Muitas das vezes a construtora ela não tem o conhecimento sobre essas etapas. E aí o engenheiro diagnóstico ele vai sair muito na frente de outro engenheiro que não busca esse processo de aprendizagem, de conhecimento e atualização. A gente pega, por exemplo, o Manual de Uso e Operação, né, que é uma normativa muito antiga. Sim. A gente tem na década de 90, né, o Manual de Uso. 14037 NBR. E a gente não vê isso acontecendo na entrega, né, dos Ou vê empreendimentos. muito superficial, né? Eu brinco que lá na minha cidade, a gente vê as grandes construtoras entregam, as médias entregam, mas não é uma prática comum que deveria ser. Por quê? Porque esse manual ele é muito importante até para orientar e separar as responsabilidades, né? Do que é a responsabilidade da construtora, o que é a responsabilidade do cliente, né? E aí, como ele não faz o dele, que é o dever de casa, ele acaba sendo prejudicado nesse caso, porque a parte leiga é o cliente. Ele quem tem um conhecimento de engenharia, ele que é cadastrado, que tem a anotação de responsabilidade técnica, que está registrado no CREA, né? Então, essa ação dos engenheiros, né, tem essa grande importância para a gente orientar o construtor, aquele empreendedor nessas vertentes. Que é outro mercado. Elaborar estes manuais. Perfeito. Para construtoras. Para fugir da superficialidade.
cada vez mais as informações técnicas precisam ser quantitativas, não só qualitativas, né, Tairone? Isso. Porque aí tem lá, não, tem manual, tem orientação. Como é essa orientação? A orientação é lavar as fachadas periodicamente com produtos adequados. O que é periodicamente? O que é produto adequado? O que é produto adequado? Aplicação, vedação e impermeabilização de janela, né? Não diz se é anualmente e não diz o tipo do selante a ser usado. Lavar a fachada com materiais que não agridam os rejuntes. E aí nós podemos continuar aqui uma lista grande de informações... subjetivas, né? Exatamente. Que não... Ou às vezes... absurdas no caráter prático. Lavar as fachadas a cada 3 meses. Claro, se lavar vai melhorar muito o aspecto visual e melhorar muito o aspecto de durabilidade. Mas é viável você contratar uma equipe para cada 3 meses? Não dá. A NBR 5674 orienta ali 3 anos para lavagem das fachadas. Mas claro, se você aplicou um revestimento especial num local agressivo, você pode orientar o usuário que para manter as condições estéticas de saúde daquela edificação, precisa ter uma periodicidade menor para poder realizar as lavagens frequentes. Tá tudo certo. Mas desde que seja estudado e detalhado, né, meu amigo Tairone? Sim, perfeito. A gente tem mais em João Pessoa, né, na nossa Paraíba, a gente tem grandes edificações, né, prédios assim, altíssimos. Está entre um dos maiores também do Nordeste do Brasil, né? Legal. E trabalha muito com revestimento cerâmico lá, que é algo que aqui em São Paulo ficou em desuso, né? Trabalhando muito mais com monocapas, né? Texturas, etc. Ou o misto deles, assim, mas reduziu. Reduziu muito. Lá não, lá a grande maioria, se você faz um empreendimento e ele é texturado, ele não é considerado alto padrão. Entendi. Então, existe essa cultura lá que, para preservar, né, a estrutura, a gente trabalha com esse revestimento cerâmico, e aí tem crescido muito esses projetos de fachada e revestimento cerâmico por conta justamente desse destacamento do revestimento cerâmico, que envolve vários fatores dentro de projeto de fachada, né, uso de material, de juntas de movimentação, né, e etc. Né? Então, assim, existe esse mercado muito grande, tanto para os projetos de fachada, né, e projetos de impermeabilização, que são, digamos, de certa forma, para as construtoras, é uma exigência que agora eles estão, né, querendo, e que antes se faziam pelo próprio engenheiro da obra em si, não era algo que era planejado, né, por conta justamente dessa vida útil que tem reduzido muito. Então tem essa vertente de projetos de fachada e de impermeabilização crescendo muito. No nosso mercado lá, acredito que no Brasil também, né? E eu vejo com bons olhos a engenharia diagnóstica, porque ela atua bem tanto na obra quanto na área de projetos, porque acredito que a formação de patologia das construções, ela tem que ser obrigatória, né? Na minha universidade, que eu leciono, né, a Unifacisa, que é a maior universidade privada lá Seleciona na graduação de engenharia. Na graduação, a maior universidade privada lá da Paraíba, a gente já tem essa disciplina de patologia. Obrigatória. Mas você tem inúmeras universidades no Brasil que patologia não é obrigatória. Tem algumas que são optativas. Outras nem tem. Outras nem tem. Né? Na minha graduação não tem. Na época que eu me formei, na minha universidade, não tinha. Né? A gente não passou por esse processo de formação. Foi uma busca nossa pelo conhecimento. Né? Eu conheci um pouco lá em Portugal, busca de estudos, diário, para poder a gente trazer esse conhecimento e tentar mudar a realidade, né, do nosso país. Até por isso que tem 2 pós-graduações, 2 especializações que eu orientaria e sugeriria para todos os profissionais, todos os engenheiros e arquitetos. Muitas vezes até aqueles que estão na dúvida de qual área se especializar ou algo do tipo. Antigamente se demorava mais para fazer pós-graduações, né? Se pensava assim, não, vai para o mercado, vamos se estabilizar primeiro, conhecer as áreas para depois optar por alguma especialização. Mudou o mercado. Hoje, muitos
nem terminaram a graduação já se matriculam em especializações. E outros estão fazendo 2 especializações ao mesmo tempo, e para alguns é autocontínuo. Vai terminando uma especialização, já começa a outra, como uma forma de se manter atualizado no mercado. Ainda mais hoje com a oferta de pós-graduações online, de qualidade, que dá então o conforto de assistir de casa, mas também dá para aprender. Isso tem aumentado muito. 2 pós: patologia das construções e gestão de projetos. Patologia das construções, por quê? Patologia não é só para patologistas. Não é só para engenheiro diagnóstico. Se você, um engenheiro de planejamento, um engenheiro de canteiro de obras, um gerente de obras, um diretor de uma construtora, um gestor de processos construtivos, engenheiro de qualidade, engenheiro de assistência técnica, se você obtém o conhecimento técnico por meio de uma especialização em patologia das construções, você vai melhorar a tua qualidade de trabalho. Vai ser o melhor projetista, o melhor engenheiro residente de obra, o melhor executor, o melhor gestor de processos construtivos, gerente de qualidade, também ali de assistência técnica. Então te dá uma base mais ampliada, amplia a tua capacidade como engenheiro. Depois, você pode seguir caminhos como inspetor, patologista, avaliador, perito judicial, tudo mais, ou não. E segundo, gestão de projetos. Sim. Porque nós precisamos de habilidades de gestão. Não é só a técnica. Gerenciar até a nossa vida, né? Gerenciar, é verdade, o edifício, né? Gerenciar a si próprio. Para poder você conseguir gerenciar outros empreendimentos, né? Muitos problemas patológicos nascem por falha de gestão. Sim. Em obra, concorda, Tairone? Perfeito. Por quê? Muitos dos processos construtivos, para que os materiais desempenhem a sua função adequada, e aí sim o sistema funcione com o desempenho requerido, precisa de tempo. Precisa de tempo. E seguir processos, né? A gente, no planejamento de obra, a gente precisa seguir processos e tempo de execução. E esse tempo varia de acordo com a região que você está trabalhando, de acordo com o início da obra que você programou. Então, se você programou um início de obra no verão, que é o que eu gosto de trabalhar, por quê? Porque você está trabalhando com fundação, você está trabalhando com solo, então quanto menos chuva, né, é melhor para que o processo ande mais rápido. Então, o início da obra também tem que ser pensado de acordo com o tempo, com o clima da nossa região, né? Com lençol freático. Então, na minha região, Campina Grande, Serra da Borborema, então a rocha é muito aflorante, né? Então você cavou ali 5 metros, pronto, já deu 3 metros, já deu uma rocha. Então é diferente, o lençol freático é diferente, então a gente trabalha mais com rocha do que com o próprio problema da água em si, né? Então esse tempo, você vai programar o tempo de fundação de acordo com a sua equipe, de acordo com a quantidade de funcionários de escavação. Depois disso, você vai ter um processo que você não pode atropelar, né? Tá trabalhando com forro, tá trabalhando com cerâmica, tá trabalhando com reboco. Então, você tem que seguir uma sequência lógica, acelerar esses processos, até a escolha, por exemplo, vou executar a fachada, o reboco da fachada. Até a escolha do lado da fachada, você tem que pensar na sua região por onde vem o vento, a chuva. Você acabou de falar, mas um pouco antes, o horário da concretagem. Sim. Da parede de concreto. Muda completamente a qualidade final da obra. Muda completamente. E é tanto que quem trabalha com parede de concreto, normalmente trabalha com 2 equipes. Vem uma equipe de pedreiros e montadores, armadores, ele sai e inicia outra no turno para a noite. Sim. Então, eles separam em 2 equipes justamente para evitar o cansaço da equipe. Não é nem hora extra, é o cansaço. Porque se você deixa esse fluxo pagando hora extra, esse fluxo ele acaba, ao longo do tempo, cansando a sua equipe e baixando a produtividade. Então, é melhor que você contrate 2 equipes nesse processo, porque com mais disposição, a gente aperta melhores as formas,
a gente melhora o alinhamento do prédio, melhora o acabamento, né? Diminui as bicheiras, as manifestações patológicas da concretagem, porque você tem uma equipe mais disposta. E aí eles vão querer hora extra. E aí você tem que ter o conhecimento para, na hora da decisão, e o conhecimento é o quê? É vivenciar a engenharia diagnóstica no pós, para poder você se prevenir antes. Então, se você não tem essa experiência, você não vai bater o pé e vai dizer que é 2 equipes, porque eles querem ganhar mais. E eles vão dizer, eu vou embora. E você vai dizer, vá. Mas aí no final... Mas para isso tem que ter o quê? A certeza de que esse é o melhor caminho. E aí essa mudança de equipe vai lhe dar mais trabalho, porque você vai ter que contratar mais gente, vai ter que ir atrás de mais pessoas, disposição e tal. E precisa de gestão. E aí o gerenciamento de projeto, totalmente, que você falou. Quando eu tive a minha experiência como engenheiro de execução, residente em obras de edifícios residenciais, eu assumi a obra, estava lá no canteiro, na terraplanagem, conferido o gabarito, e já tinha então um cronograma, a previsão, 2 anos e meio de obra, alguma coisa nesse sentido, para entrega na data de entrega. E a construtora que eu trabalhei, excelente construtora, altíssimo padrão aqui em São Paulo, tinha e tem a marca de não atrasar. Então, não atrasa, entrega no prazo e ponto. E eu lembro que eu acho que o prazo era fevereiro de entrega. Fazendo o planejamento inicial da obra, eu já sabia que tinha um problema aí, um gargalo. Por quê? Como eu vou conseguir? Em São Paulo, de novembro a fevereiro, muitas chuvas. E se você planeja o seu cronograma, é nessa fase que vão estar as impermeabilizações. Final de... Pintura. Né? Então, com chuva. E aí chovendo. E certamente nós tentamos mudar um pouco para cá, um pouco para lá, readaptamos e ainda assim tivemos problemas com a questão desses prazos. Você precisa, por exemplo, fez ali na laje de cobertura, realizou a regularização, você precisa daquela regularização extremamente seca, em ordem, já curada, tudo mais, para poder passar o prime e assim para colocar a manta asfáltica. 3 dias sem chuva em São Paulo, naquele momento, era um desafio enorme. Perfeito. Então, assim, o planejamento e gestão faz muita diferença. Isso. Revestimentos. Apliquei o chapisco, 3 dias para poder aplicar o emboço. O emboço, 14 28 dias para poder aplicar o revestimento. Você acha que no fim de obra vai ter 14 dias? Espera para poder aplicar a textura? Aí vão lá e aplica a textura, porque precisa entregar a obra. Aplicando a textura sem a cura adequada do emboço, vai ter empolamento, porque essa água vai tentar sair e vai romper ali a textura, vai forçar a textura de dentro para fora. Ou seja, gestão, habilidades de gestão faz toda a diferença no processo construtivo, né, meu amigo? Você tem aí, Felipe, a questão, por exemplo, do trabalhar com embolso, né? A gente trabalha muito lá com embolso paulista, né? A massa única. Que vem de vocês aqui, né? Essa tecnologia, né? E esse embolso tem que ter muito cuidado com ele, porque você não pode, numa fachada poente, por exemplo, né? Que tem um sol, né? Muito grande, você está trabalhando com esse embolso nesses horários, né? Então, poente, você tem que se organizar para não estar rebocando, né? Na parte da tarde, que é muito quente. Porque você vai ter uma perda maior. Do mesmo jeito, o período de chuva, com vento. Então, lá na minha região, o vento vem muito sudeste. Então, a fachada sudeste, com chuva, né? É um problema. Então, se está chovendo, se vai chover ou está nublado, a gente já pula para o outro lado. Então, essas decisões estão lá do quê? Dentro, teoricamente, do meu planejamento. Sim. Planejamento, vai chover muito em São Paulo, né? Então, como é que eu posso antecipar isto com algumas horas extras durante, né, as semanas? Como é que eu vou antecipar para que quando eu chegar aqui, eu vou chegar numa fase mais tranquilo. Exatamente. Talvez com a pintura interna, algo que a gente consiga tocar a obra, rodar, mas pensando o quê? Na qualidade. Então, o planejamento, ele faz total
total diferença na qualidade da obra, né? Eu lembro muito bem cobertura. Cobertura o pessoal gosta de esquecer, de não fazer, porque não tem produtividade, é tudo complicado, né, para o profissional. Porém, a cobertura é essencial para o quê? Evitar infiltrações em período de chuva para o restante da obra, armazenamento, de tudo. Se for um prédio pequeno, o almoxarifado às vezes está lá e vai ter a infiltração e pode prejudicar. Então, esse planejamento, esse controle de rapidez nesse processo gera o quê? Uma qualidade no andamento da obra, evita perdas de materiais, almoxarifado, de tudo, né? Sensacional. Então, são muitos detalhes que o planejamento de obra, com a visão, né, de um engenheiro que está pensando na qualidade, faz a diferença. Total. Um exemplo, argamassa estabilizada, que é uma solução, porém, estão sendo estudado que pode virar um problema. Requer cuidados e atenção. Requer cuidados e atenção, né? A gente vê vários estudos, né, inclusive nos setores de argamassa, com muito receio, né, com essa questão dos aditivos ao longo do tempo, né, as 36 horas e etc. Você pega a qualidade deles e as fissuras que as argamassas estabilizadas estão gerando ao longo do tempo, tá como algo para ser estudado, né? Não é um prego batido ponta virada como argamassa com cal hidratado e um aditivo impermeabilizante, que fecha barreira e já foi estudado e martelado e tal. Para mim, hoje, é a melhor argamassa em termos de durabilidade, né? Mas, assim, a argamassa estabilizada eu já usei muito, mas requer muito cuidado nesse processo, no armazenamento, para não entrar chuva, né? Pede para colocar uma película de água, né, de alguns centímetros, 2 centímetros em cima, para não perder essa hidratação. Então, assim, o engenheiro diagnóstico, ele tem que ter esse conhecimento até dos novos materiais, uma atualização constante. Por isso que você falou. O engenheiro tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, fazendo cursos fora, com materiais, conhecendo marcas, materiais diferenciados. Porque isso é quem vai fazer a diferença dele no mercado de trabalho. Muda muito, né? Os materiais estão em constante mudança, a inovação cada vez mais estão vindo pela indústria, novos materiais, novas soluções. Porém, lá na ponta da lança, que é os operários, os mestres, os encarregados, se eles não receberem a informação, a instrução, eles vão lidar com a argamassa como eles lidam com a argamassa há 20 anos. Sim. O cimento de 20 anos atrás não é mais o mesmo cimento de hoje. Os materiais não são mais os mesmos. Então precisa de informação constante. Exemplo, esse podcast é o oferecimento Serpol, né? A nossa patrocinadora. E a Serpol tem um trabalho muito bacana de investimento no aprimoramento dos seus funcionários. Olha só. Incrível. E nós, patologistas, podemos ampliar isso nas nossas regiões. O Serpol tem mais de 150 funcionários, entre todos os diversos nichos da construção em recuperação de fachadas e estruturas. Os mestres, os encarregados, eles recebem a informação, o conteúdo técnico dos engenheiros. Sim. Nós estamos com um curso ativo de inspeção e patologia em fachadas, Brasil inteiro, engenheiros participando, patologistas, equipe de algumas empresas também de execução, como a equipe da Serpol, mas também lá estão mestres encarregados da Serpol, tendo o conhecimento técnico, ouvindo o conhecimento técnico que o engenheiro está ouvindo. Por que não? Sim. O conhecimento do problema patológico, do sistema de inspeção, dos métodos de inspeção, de como que a gente faz e elabora os diagnósticos, os métodos de terapia, por que que a junta está naquela posição, por que que ela é colocada o selante, como é que funciona o selante. E isso a gente cresce o nível. Quando a gente entender que o pessoal, a equipe lá de campo, merece, precisa de conhecimento graúdo, também denso, nós vamos conseguir transformar isso, porque no canteiro de obras, que é muito complexo, tem que construir algo muito grande. Sim.
em um ambiente provisório. Uma indústria, você prepara toda a indústria e depois você fabrica ali dentro. Canteiros de obras são muito complexos. De repente vem uma argamassa estabilizada, que em teoria, né, tem toda uma tecnologia super bacana, mas requer um armazenamento, um controle, sim, uma didática, uma interação, um uso e aplicação não é dentro de um ambiente fechado, igual uma indústria, uma fábrica, na maioria das vezes. Ela é na fachada, com intempéries. Então, quando aplicar, por quem aplicar, com qual método aplicar, faz toda a diferença, né, meu amigo? Sim. Precisamos, então, trazer, levar, expandir esse conhecimento técnico para o ambiente de execução. Eu sinto lá, pelo menos no meu estado, né, a gente está tendo um problema de mestre de obra, né? Poucos mestres de obras, né? E aí vem a questão e esse interesse de a gente formar, né, mestre de obras. E como a gente vai formar? Aí entra os cursos. Você tem uma geração que não mais os mestres de obras que existiam, né, estão se envelhecendo, e aí vem outra geração. E essa outra geração, muitas das vezes, não foi treinada. Então você vai ter que treinar, o engenheiro de campo vai ter que treinar esse cara. Às vezes é um armador inteligente, às vezes é um carpinteiro, às vezes é um pedreiro desenrolado, que aí você vai treinar. Só que aí para esse tempo de treinar, aí vem os cursos. Sim. Né? E aí é cursos online, é curso no canteiro, para fazer o treinamento. Eu lembro que a gente consegue fazer um apartamento, mais ou menos, a cada 4 dias. Entregar ele, desde da concretagem até uma entrega mesmo, cerâmica, tudo, em 4 dias. Então, para a gente conseguir isso, a gente chamou a empresa de São Paulo, a empresa foi lá, a gente fez um treinamento com todo mundo para rodar, para eles entenderem o parafuso, a forma. Ou seja, ficou um mês treinando, engenheiro, encarregado, assistente, todo mundo, para que a gente pudesse avançar. E aí só vai com treinamento. E cada empresa tem a sua filosofia. Sim. Não existe um método único, né? Então, cada empresa vai criar a sua filosofia, cada engenheiro que está tomando de conta daquele ciclo vai criar uma filosofia, e eu não vi solução sem a gente ter o treinamento. Quando tem um treinamento e é repetitivo, tudo flui mais rápido. E tem que começar com a engenharia. Isso. Nós, não sei... Os engenheiros é quem tem que assumir essa responsabilidade. Em base, em tese, em linhas gerais, parece que o engenheiro estudou 5 anos, já é engenheiro para a vida inteira. Não é. Eu mesmo demorei 10 anos para entrar no primeiro curso de pós-graduação depois que eu me graduei. Não pode. Nós precisamos mudar essa cultura. O engenheiro, a engenheira, o arquiteto, o tecnólogo só vai conseguir melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade na construção, na execução, se partir dele começar a se capacitar constantemente. Perfeito. Olha, a segunda vez que você vem aqui em São Paulo, que a gente se encontra. Por que você vem para São Paulo? Eu vim para acompanhar, né, minha esposa, que está fazendo curso, né, aqui em São Paulo. Sua esposa da Paraíba? Minha esposa da Paraíba. Qual a profissão dela? Ela é gestora, é médica, né? Gestora, trabalha na parte de qualidade, diretora de qualidade de hospital. E aí veio para cá para fazer curso, para se especializar, né? Mas ela já estudou muito já, Tairone. Médica, gestora. Especialização, né? E ainda tá vindo fazer curso em São Paulo especialização com um bebê de 6 meses. Dom Cabral, e ainda tá vindo fazer curso. Por quê? Porque o treinamento vai aprimorando mais e mais para que você possa crescer. Né? Cultura de treinamento está muito mais ligado na medicina, na advocacia. Nós precisamos trazer para a engenharia a cultura do aprimoramento e do investir em nós mesmos. Né? Sua esposa está vindo, está investindo nela. Você está vindo com ela, você está investindo nela, na família. Sim. E esse investimento é importante, né, irmão? Com certeza. Eu acho que a gente só consegue crescer bem profissionalmente quando a gente está com a mente tranquila. E quando a gente tem uma base boa, né? Então, eu venho de uma família que valoriza muito a família, né? Então, se um cresce, o outro também está disponível para crescer em algum momento. Quando só um cresce, o outro fica como um peso, né, puxando para baixo. Então, quando você consegue fazer esse ambiente que todos
consiga crescer. Eu acho que a base da família fica melhor, a sua cabeça fica melhor para que você possa produzir mais e mais. E nada melhor do que ter uma base sólida, né, forte, próspera, para que você possa crescer mais, né? Nenhuma árvore vai crescer, nenhum prédio vai crescer com uma fundação pequena, né? E a nossa fundação é? É a família. Família. Show, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença. Esse foi o nosso Wagner Moura. Opa! Tairone Albuquerque, gratidão. Obrigado, meu amigo. Muito Seu obrigado. Recado final, fique à vontade. Olha, se despeça. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Fica à disposição, tá? Consultoria, trabalhos, mentorias, tá? Eu sou professor, mas tenho um total interesse de estar ajudando vocês, engenheiros que queiram crescer profissionalmente, capacitar. E eu também estou sempre em busca de conhecimento. Não vamos parar por aqui, vamos estar sempre crescendo. E vamos para Portugal. E vamos embora para Portugal. Juntos. A gente tem um projeto muito bacana aí para vocês. Um abraço, até mais. Tchau.